Muito bem-vindos, hoje é sexta-feira, isso mesmo, chegou o final de semana aí, sexta-feira, dia 26 de maio, exatamente, dia 26, dia muito especial, inclusive, aí, hoje é aniversário da minha filha, então, com certeza vamos ter comemorações entre hoje e amanhã, aí, né? Não tenha dúvida disso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, e aí, Guilherme, bom dia, seja muito bem-vindo aí à live. Hoje eu estou continuando aquela série de lives que eu falei para vocês, que vão ser uma série aí de mais ou menos 4, 5 lives, espero 4, que eu também não quero, né, deixar isso muito longo, mas eu estou colocando a minha biografia aqui na internet, basicamente, né, colocando tudo que eu vivi aí nos últimos anos aí, durante toda a minha vida, toda a minha carreira, eu estou disponibilizando aqui para que vocês me conheçam mais, para que vocês saibam um pouquinho mais da minha história, para que vocês saibam quem que é a pessoa que, né, muitas vezes vai prestar uma consultoria para vocês, quem é a pessoa que está te ajudando aí com o seu imóvel de aluguel por temporada. Então, é isso que eu quero que vocês saibam, quero que vocês me conheçam e que vocês conheçam um pouquinho da minha história, que, né, como vocês já viram aí nos últimos capítulos dessa novela, não foi muito fácil, não foi muito simples, né? Óbvio, né? A história de todo mundo aí tem as suas lutas, mas graças a Deus, Deus deu vitórias, né? Muitas vitórias, por sinal. Hoje eu quero falar com vocês sobre um setor, né? Como eu falei na história passada, eu havia sido transferido para a recepção como menor aprendiz. Fui contratado, né, na recepção ali de um hotel 4 estrelas aqui na minha cidade, em Foz do Iguaçu. Na época esse hotel se chamava Hotel Internacional. E no meio do caminho, enquanto eu estava na recepção, esse hotel ele foi vendido, não, ele foi arrendado por uma rede muito bacana chamada Rede Accor. Se você não conhece a Rede Accor, recomendo que você conheça a Rede Accor. Ela tem inúmeros hotéis, inúmeros meios de hospedagens. Entre eles, você deve conhecer as marcas Ibis, Mercury, Nobile e Sofitel. Né? Além de Novotel também. Não sei se tem outras, não me recordo agora, mas eu sei que essas são as principais marcas desse grupo. Então, nesse meio tempo, o hotel ele foi arrendado por essa rede e eu tive a oportunidade de trabalhar no hotel da Rede Mercury, exatamente, Rede Mercury, que veio para Foz do Iguaçu, fincou aqui as estacas, né, conquistando Foz do Iguaçu também. E o legal de você fazer parte de uma rede é que, né, você tem todo o know-how, todo ali o conhecimento, né, toda a bagagem que uma rede traz junto com eles, né, e também a oportunidade de, na época, eu ser contratado para a recepção efetivamente, né? Então, foi ali na Rede Mercury que eu fui contratado como um recepcionista, não mais como um menor aprendiz. Sinal que eu me destaquei, né? Sinal que eu fui bem. Ninguém contrata alguém que está indo mal, né? Então, bom dia, Ixalá Zé, seja bem-vindo. Então, ali na Rede Accor eu fui contratado para a recepção e fiquei mais alguns anos na recepção. Eu te falo que recepção, até falei isso no vídeo passado, recepção é um dos meus setores favoritos. Eu gosto muito da recepção de hotel, justamente por quê? Porque a recepção nossa, é onde tudo acontece, né? A mágica acontece ali, o cliente chega ali, faz check-in ali, faz check-out ali, se tiver um problema ele reclama ali, se tiver um elogio ele elogia ali, se ele tiver uma dúvida ele vai ali. Então assim, é um setor muito movimentado, é um setor muito gostoso, muito dinâmico, né? Então você tem que ser muito dinâmico, você tem que gostar muito de resolver problemas. Eu fiquei ali bastante tempo, mas não é sobre a recepção que eu quero falar hoje, né? Afinal eu já falei. Então eu fiquei mais um tempo ali na recepção e nesse tempo surgiu uma oportunidade ainda dentro da rede de eu ser transferido para o departamento de reservas, né? Ser transferido não, ser promovido, né? Então o departamento de reservas, para quem não sabe, é o departamento de vendas dentro de um hotel. Então dentro de um hotel você tem um setor chamado departamento de reservas e esse setor eu comecei a fazer parte durante a Rede Mercury, né? Então tinham duas pessoas, inclusive, na oportunidade, era eu mais a minha gestora, né? Então eram duas pessoas para cuidar de um hotel com 210 quartos, exatamente, são 210 quartos que a gente cuidava em dois. Detalhe muito importante que eu gostaria de frisar aqui, que apesar de todas, né, as OTAs aí, que são as Online Travel Agents, né, as agências online aí, como Booking, Expedia, Hotels.com e outras, né, CVC, outros canais de venda que a gente tinha naquela época, tudo isso a gente, Mala Pronta, por exemplo, era um canal que a gente tinha disponível, né, para a gente cadastrar o nosso hotel.
tudo isso a gente fazia de maneira manual, sabe? Não tinha um sistema de gestão de distribuição, né? Hoje você sabe que existem vários sistemas de distribuição, né? O que são esses sistemas de distribuição? São sistemas onde você contrata esse sistema, certo? E você vai fazer o quê? Você vai inserir o seu negócio, né, o seu meio de hospedagem dentro desse sistema e automaticamente, né, quando você alterar a tarifa, quando você alterar a disponibilidade, quando você fechar disponibilidade, quando você fazer qualquer alteração inerente ao hotel, esse sistema de distribuição ele vai mandar para as demais plataformas. Todas as plataformas que estiverem dentro desse sistema de gestão, né, vão receber a informação do seu prédio. Então, qualquer mudança, por exemplo, num prédio de 100 apartamentos, vender um apartamento, o seu software, tô complicando um pouquinho aqui hoje, mas eu tenho que falar isso. O seu software, que é o seu sistema de gestão hoteleiro, manda a informação para esse sistema de distribuição e ele atualiza automaticamente. Então, hoje você tem basicamente, na grande maioria dos empreendimentos, das grandes empresas, dos grandes hotéis, uma disponibilidade em tempo real, exatamente. Então, poxa, vender um apartamento lá, o sistema automaticamente deduz já esse apartamento de todas as plataformas. Olha como facilita a gestão hoteleira, né? A gestão do seu meio de hospedagem, você poder contar com essa tecnologia. Realmente hoje a tecnologia está fantástica. Mas na minha época, quando eu comecei a trabalhar em reservas, não tinha isso. Então, eu me lembro que eu tinha uma planilha, sem brincadeira, eu tinha uma planilha com cerca de, eu sei que era mais de 10 plataformas, se não me engano ficava algo em torno de 15, 16. Mas eram mais de 10 plataformas, onde eu tinha, né, que junto com a minha gestora também, né, a partir de uma orientação, eu tinha que entrar nesse sistema manualmente, inserir as tarifas, inserir disponibilidade, tinha que fazer a alteração de tarifa quando, né, a gente fazia ali as flutuações tarifárias. O hotel nunca teve essa questão de tarifa fixa, sabe? Por isso que às vezes eu me surpreendo com alguns imóveis de aluguel por temporada que acabam tendo essa tarifa fixa ou pousadas. O hotel nunca trabalhou com isso, sabe? O hotel ele sempre aprendeu muito com o setor aéreo, né? O setor aéreo ele tem muito dessa flutuação tarifária. Então, hotel e setor aéreo são muito parecidos, muito parecidos. Então, assim como você tem uma variação tarifária, né, na tarifa do aéreo, ali no bilhete aéreo, você vai comprar um bilhete hoje, ele pode estar 100, pode estar 2.000, aliás, hoje é difícil você achar por 100, né? Se você achar, é um achado mesmo. Mas hoje você vai encontrar um bilhete aéreo 1.000, 1.500, 2.000, 3.000, dependendo do destino que você escolher. O hotel é a mesma coisa, né? Dependendo do período que você escolher, você vai encontrar uma tarifa ali de 150, de 200, de 300, de 400, de 1.000, de 600, de 10.000, não sei, né? Dependendo do porte do hotel, dependendo do perfil do hotel, você vai encontrar uma diária diferente a todo momento, a todo dia. Eu me lembro que a gente flutuava a tarifa bastante, assim, e tudo isso a gente tinha que fazer o quê? Canal por canal, site por site. E quando você estava com o hotel lotado, né? E aí você fala, tá vendendo, a gente já está aqui com 90% de ocupação, né? Nossa, 90%, vamos entrar lá nos canais e vamos fechar. Aí você ia canal por canal para fechar a reserva, né? Fechar a disponibilidade. E aí se você esquecia um canal, o que acontece, né? Você não tinha essa questão tecnológica de mandar em tempo real a disponibilidade. Então o que você tinha que fazer? Você tinha uma dor de cabeça do tamanho do mundo, porque se você, por exemplo, tivesse com o hotel a 100% e você não tivesse uma reserva de segurança, naquela época a gente costumava fazer reserva de segurança. Justamente por quê? Porque se eu vendesse lá, né, como eu falei no exemplo que eu tinha 210 apartamentos, mas vamos considerar 100 apartamentos. Então eu tenho 100 apartamentos, vendi 101, poxa, aí quebra as minhas pernas, né? Porque eu tô fazendo um overbooking aqui, vendi 102, tô com um overbooking de 2, ou seja, eu ultrapassei a minha disponibilidade, vendi a mais do que eu tinha. Inclusive, não vou te dizer que isso não aconteceu algumas vezes, tá? Eu já fui para o hotel 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para atender cliente que queria chamar a polícia. Engraçado isso, né? É verdade, verdade. 2, 3 horas da manhã, o pessoal me ligava em casa. Josué, tô com um problema aqui e tal. Cliente quer chamar a polícia, vai fazer BO, tal, não sei o quê, porque não tem a disponibilidade para atender ele. Aí você fala, José, como assim, José? Não, verdade, a gente já passou várias vezes por isso. Mas aí você fala, José, vocês abandonavam o cliente? Você que fala tanto sobre atendimento, você que fala tanto sobre
né, zelar pelo cliente, né, de tratar ele bem, de respeitar o cliente. Não, a gente não abandonava o cliente, pessoal, até porque nós éramos uma empresa séria, sempre gostei e prezei por trabalhar em empresas sérias, né? E eu também sou uma pessoa séria, eu não conseguiria trabalhar para uma empresa assim, mas eu me lembro que a gente já deixava tudo preparado, né? A gente falava assim, olha, pessoal, a gente não conseguiu falar com esse cliente, né? A gente já queria avisar ele antecipadamente, que é o correto. Olha, vou usar o Eliezer aqui de exemplo. Eliezer, estou entrando em contato com você, felizmente eu não vou conseguir te acomodar aqui, né? Então a gente já vai mudar você aí para outro hotel, um hotel do mesmo padrão, ou às vezes até de um hotel de padrão elevado. Na grande maioria das vezes era o mesmo padrão ou de um padrão elevado. Até eu vou trazer um ensinamento aqui para vocês, se você já passou em algum momento por isso, né? Se você está no hotel 4 estrelas, o hotel 4 estrelas não pode te mandar para um 3, para um 2 ou para um 1, tá? Ele tem que te mandar para um hotel 4 estrelas ou tem que te mandar para um hotel superior, ok? Eles nunca podem te mandar para um hotel inferior ao que você está hospedado. Então fica a dica aí para você que não sabe, tá? Então a gente costumava assim já se programar e deixar isso pronto. Mas infelizmente, né, muitos clientes não aceitavam isso muito bem, até porque existia uma programação, existia já não sei, um desejo do cliente de ficar hospedado ali. Às vezes a pessoa que estava explicando não tinha muito tato, por mais que você oriente, sabe, lidar com essas situações, principalmente de overbooking, é bem complicado, sabe? Você tem que saber lidar, você tem que saber colocar para o cliente, mostrar para o cliente que por mais que, né, um erro tenha sido cometido, ou por mais que devido a alguma situação de manutenção você não tenha aquele apartamento disponível, mas que ele não vai ser prejudicado, né? Que você tomou todas as medidas cabíveis e cuidou de todo o processo justamente para quê? Para que ele seja beneficiado nesse meio tempo, né? Nessa mudança aí, né? Apesar que ninguém gosta de chegar às 2 da manhã, né, com sono, cansado, vindo do aeroporto e mudar de hotel. Então, por isso muitas vezes que as pessoas ficavam mais estressadas, sabe? Às vezes você já teve um longo caminho até você chegar ali. Você só quer chegar, pegar a sua malinha, subir para o quarto, relaxar, sabe? Tirar uma boa noite de sono. Aí você chega no hotel e você é surpreendido com uma informação dessa. Claro que ninguém vai gostar, mas faz parte do processo, né? Nem tudo são flores. Então a gente tinha, assim, em alguns momentos bem esporádicos, mas existem e existiam esses momentos, sempre existiram, onde nós tínhamos que lidar com esse processo de overbooking, né? Inclusive, eu sei de empresas que overbooking, né? A companhia aérea também é uma companhia... qual que é a palavra? Ela é fantástica nesse sentido, não fantástica, ela é estratégica nesse sentido, que a grande parte das companhias aéreas, elas trabalham aí com 1, 2, 5, né, overbookings aí, justamente porque elas sabem que pode ter o que? Pode ter cancelamento, pode ter pessoas que não vão comparecer. Então, assim, alguns hotéis trabalham já com overbooking. Eu não gosto muito, mas já fiz alguns em alguns momentos. Alguns sem querer, né, sem querer querendo, e outros simplesmente aconteceu. Às vezes um apartamento entrou em manutenção, às vezes aconteceu alguma coisa, um cano estourou no hotel, sabe? Coisas que acontecem no nosso dia a dia aí, e que faz parte do negócio. Mas acho que a grande questão aqui é você saber resolver. E eu sempre, como eu coloquei no último vídeo, sempre gostei de solucionar e de resolver problemas, sabe? E de conversar com o cliente, sabe? De colocar de uma maneira que ele pudesse entender, né, que ele pudesse ver que realmente existia um problema, e que nós estávamos ali para apresentar essa solução para ele, tá? Então, também fiz muito disso, né, mas até fugi um pouquinho ali da história, mas eu tinha que entrar nessa parte. Então é só para você ver o que a gente fazia ali, né? Então a gente fazia vendas através do WhatsApp na época, né, já tinha ali a plataforma do WhatsApp. Então fazia todas as gestões dessas ferramentas, né, onde a gente tinha que fazer cadastro, onde a gente tinha que inserir tarifas, tinha que inserir informações dos hotéis. A gente atendia telefone, naquela época ainda o telefone, né, ele tocava. Hoje basicamente o telefone quase não toca, né? Quando toca é uma cobrança ou é um engano, né? Hoje as vendas elas se concentram mais no WhatsApp mesmo, né? Tipo, raramente se você vai ver uma pessoa ligando, mesmo que seja para o WhatsApp, para o telefone celular ou para o telefone comercial de um hotel. Poucas pessoas fazem isso. Não estou dizendo que não existe, né? Mas os mais jovens, principalmente, aí, hoje eles preferem muito mais falar para o WhatsApp, até por causa da mobilidade, né? Então,
poxa, você está ali em qualquer lugar, em qualquer ambiente, você pode estar até no banheiro, né? Que você está falando com a pessoa através do WhatsApp. Então o WhatsApp, ele trouxe um ganho muito grande para a parte de vendas, né? Então o WhatsApp realmente é uma ferramenta fantástica, né? E hoje, né, com o WhatsApp Business ainda se tornou muito melhor. Então naquela época também a gente começou a utilizar o WhatsApp, mas a gente atendia, fazia vendas pelo WhatsApp, pelo telefone, a gente fazia vendas por chat comercial também, a gente tinha chat. Comecei a me relacionar muito mais com os clientes, com fornecedores também. Então o setor de vendas é legal por causa disso, sabe? Então você se relaciona com muitos clientes, porque eu, né, como ali departamento de reservas, eu tinha que me relacionar com esses clientes. Muitas vezes esses clientes nos buscavam, seja por isso que eu achava legal, sabe? Às vezes você dava um atendimento para um cliente, você conversava com ele, depois quando ele chegava no hotel ele queria te conhecer, sabe? Isso era fantástico, assim. Ah, eu quero conhecer o Josué, chama ele aqui pra mim, ou trazia presente. Tinha umas pessoas assim, aliás, existem umas pessoas que são excepcionais, sabe? Então a gente ganhava presente também, às vezes, dos hóspedes. Muitas vezes tinha alguma dúvida, né, referente à reserva que a gente precisava atender. Muitas vezes chegava alguém para você apresentar o hotel, para apresentar o prédio, pessoas que iriam realizar eventos, então a gente tinha que apresentar, introduzir, mostrar o prédio, né, mostrar os benefícios, vender basicamente, né, apresentar é uma venda, né, então a gente tinha que vender aquele prédio para aquela pessoa que estava vindo ali, né, mostrar que realmente era um apartamento muito bom, né, que oferecia um serviço muito bom. Então eu aprendi muito no departamento de reserva, né, aprendi tanto que no meio do tempo, assim, esse hotel ele acabou sendo vendido, exatamente, a Rede Mercury saiu, né? Aí ele foi vendido e a minha gestora, ela acabou optando por sair nesse processo, né? Então ela saiu e no que ela saiu eu assumi a supervisão do setor, exatamente. Então foi ali que eu tive a oportunidade de assumir com 22, acho que eu tinha 21, 22 anos ali na época, né? Com 22 anos, vamos colocar aí, eu assumi a supervisão de um setor em um hotel com 210 apartamentos, isso mesmo. Eu era o responsável, né, por fazer aquele setor girar, por fazer aquele setor acontecer, sabe? Por tomar muitas decisões, e foi uma experiência muito bacana, né? Eu acabei ficando ali nesse prédio que eu tenho contado a minha história para vocês, que foi onde eu comecei a trabalhar, que foi onde eu desenvolvi boa parte da minha carreira. Eu permaneci durante 9 anos, basicamente uma vida, né? 9 anos. Eu passei pelo setor de restaurante, né, que é garçom, comim no caso. Eu passei pela recepção, passei por reservas, né? Eu fui reservas e supervisão de reservas também, onde eu fiquei mais ou menos uns 2, 3 anos aí na supervisão de reservas. E também foi um grande aprendizado, mas foi um processo, né? Você vê que não foi da noite para o dia, né? Foi muitos desafios sendo superados dia a dia, muito aprendizado, também teve vários investimentos, tanto na época da Rede Mercury, quanto depois que o hotel foi vendido. Então a gente teve a oportunidade de participar de treinamentos, de participar de workshops, sabe, de viajar para outros estados. Inclusive tive a oportunidade de dar treinamento para outras pessoas, sabe? Então isso foi muito bacana. Então foi uma oportunidade de crescimento, assim. Eu sou muito grato a Deus, na verdade, né? Eu sempre coloco que Deus na frente e o resto se resolve, né? Então pia novo, jovem, né? Como eu disse, tinha 22 anos na época quando assumi a supervisão, dedicava todo o meu tempo basicamente ao hotel e à faculdade, né? Também estava, quando eu entrei no hotel ali depois que eu completei 18 anos, quando eu comecei a trabalhar em recepção, também fui para a faculdade, fiz faculdade de administração. Até esqueci dessa parte, ó, mas é uma parte muito importante também na minha vida. Eu me lembro que eu saía do departamento de reservas, era 6 horas ali, às vezes eu até perdi esse horário, tinha que pegar um ônibus 6h30 de ônibus, não tinha carro não, nem moto, tá? Então tinha que pegar o ônibus 6h30, se eu perdesse aquele ônibus, o próximo ônibus era só 7 horas, eu ia chegar às 7h30 na faculdade e ia me atrasar já para a primeira aula. Então 6h30 para chegar na faculdade, 7 horas, muitas vezes com fome, cansado, desgastado, sabe, de um dia cheio, de um dia pesado, para fazer ali a aula, para ter o conteúdo. Eu me lembro que demorava mais ou menos uma meia hora até chegar na faculdade de ônibus. E o ônibus lotado, mas graças a Deus, Deus deu força e eu consegui também concluir essa etapa aí, uma etapa também muito positiva, muito boa. Então, tudo isso acontecendo nesse meio tempo, né? E hoje as pessoas de carro, de moto, muitas vezes estudam do lado da faculdade, moram do lado da faculdade,
não, muitas vezes nem trabalham e ainda estão reclamando, né? Então, tipo, naquela época não tinha essa, não. É isso que eu nem sou velho, pessoal, eu tenho 35 anos. Vocês me falam olhando assim naquela época, naquele tempo, né? Parece que, nossa, parece que o Josué tem, o quê? 60, 70 anos. Não foi. Foi há pouco tempo, mas você vê como há tão pouco tempo atrás houveram tantas mudanças, tantas transformações, sabe? Tantas inovações, tantas melhorias. E querendo ou não, quando eu começo a relatar isso para vocês, isso começa a surgir na minha cabeça, isso começa a mostrar, né, como eu cresci também, como eu evoluí durante o tempo. É óbvio, né, como eu falei, nenhum processo é fácil, nenhum processo é simples. Tudo tem seu desafio, tudo tem seu choro. Né? Eu já cheguei, como eu comentei aqui na sexta-feira passada, já fiquei 12, 15, 16 horas dentro de um hotel direto, entendeu? Então, assim, trabalhando a fio, sem parar. Às vezes nem almoçar direito, a gente almoçava ou tirava ali 10, 15 minutos para comer alguma coisa e depois já voltava a trabalhar. Então, é isso, entendeu? Não tinha como correr, não tem como correr. É muito trabalho e muita dedicação para fazer o quê? Para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas darem certo, né? Por quê? Porque naquela época a gente também não tinha tecnologia. Hoje você tem a tecnologia e se você souber utilizar e utilizar a tecnologia a seu favor, com certeza, né, esse tempo, esse desgaste não é mais necessário. Né? Até porque hoje você tem várias ferramentas fantásticas, né? Como eu falei de ferramentas de distribuição, hoje você tem Omnibus, tem HSystem, você tem Stace, você tem uma série de ferramentas que hoje ajudam você a fazer o quê? A distribuição do seu negócio, né? Hoje você não precisa entrar plataforma por plataforma, ferramenta por ferramenta, fazer uma por uma, fechar a disponibilidade uma por uma, cadastrar tarifa uma por uma, não. Hoje você joga tudo dentro das plataformas, joga tudo dentro do sistema e automaticamente o sistema faz isso. E isso é muito bom, é um ganho, né, para o cliente, é um ganho para os meios de hospedagem, é um ganho, né, para você profissional, né, que pode dar mais atenção para o cliente. E eu acho incrível, né, que hoje a gente pode dar mais atenção para o cliente, mas eu vejo que as pessoas não querem dar atenção para o cliente. Não querem conversar, não querem se relacionar. E isso é um erro. Você tem que se relacionar, você tem que conversar com o cliente, você tem que dar mais atenção para o cliente. É isso que vai, né, fazer você ter o quê? O seu diferencial, que vai fazer você o quê? Se destacar no meio da multidão. Bom, acho que é isso. Falei bastante coisa aí, mas foi parte de um processo aí e eu encerrei ali 9 anos ali naquele hotel. Na próxima aula eu vou falar para vocês porque eu saí ali da supervisão de reservas, eu pedi as contas. Quando eu me estressei demais, chegou um momento que eu estava desgastado, assim. Eu me lembro que novamente tinha mudado a empresa, novamente o hotel tinha sido vendido, já tinha uma outra empresa já, né, tocando aí o hotel. E nesse processo houve um desgaste aí e eu pedi para sair. Eu pedi para sair justamente porque na oportunidade, quando eu, né, me desgastei, cheguei a chorar, nossa, fiquei bem mal assim, me recomendaram que eu buscasse um psicólogo ou ainda tomasse remédio, né? E um rapaz com 24 anos tomar remédio, buscar um psicólogo, eu falei, poxa, não é necessário, né? Falei, eu tenho 24 anos, sou novo, né? Não vou perder a minha saúde aqui, né? Até porque eu entendi na época que o mais importante era me cuidar. Então, na época, como supervisor de reservas, depois de 9 anos neste hotel, neste prédio aqui, passou por várias mudanças de softwares, várias mudanças de bandeiras, né? Eu pedi a conta. Josué, mas o FGTS, Josué, mas e o seguro-desemprego? Confesso que eu nunca liguei para isso, sinceramente. José, você não liga para ti? Não, não é isso. Nunca me prendeu. Não adianta você ser escravo de algo e depois você perder sua saúde, perder sua vida, ou se desgastar, ou fazer mal para você, ou, né, se prejudicar dentro da empresa por causa de algo tão, né? Não precisa ler. Algo tão simples, né? José, dinheiro não é importante? Sim, dinheiro é importante, mas não é o mais importante. Para mim, sempre o mais importante é Deus e a família. O resto a gente vai e resolve, né? Vai em frente. Eu sempre trabalhei, sempre me dediquei, né? Legal. O Xadrez José fez uma pergunta aqui. Faz parte do...
Claro, com certeza, Eliezer, com certeza. A gente fala assim. Eu tenho 2 lives já que me pediram aqui. Vou falar sobre essa. Eu falo na próxima semana, inclusive. Eu tenho que falar sobre o programa Gênios, da Booking.com, que a Ana Paula me pediu. E eu falo sobre avaliações nas próximas aulas, com certeza. Como que você pode fazer para melhorar as avaliações do seu empreendimento aí, tá bom? Pode ficar tranquilo. Mas então, só voltando aqui um pouquinho. Então, eu pedi as contas aí, depois de 9 anos trabalhando nesse empreendimento, nesse prédio, para ser mais exato, não nesse empreendimento, né? E aí, eu fui para uma empresa aliás, fiquei um mês em casa, não descansando, mas trabalhando, porque na época a gente estava construindo. E depois disso eu fui para uma empresa de receptivo, né? Essa empresa de receptivo, uma das maiores hoje aqui de Foz do Iguaçu. Trabalhei nela também 12 anos, aí fiquei um bom tempo e aprendi muito nessa empresa de receptivo, né? Então, próxima aula, próxima sexta-feira aí sobre a minha história, eu quero compartilhar um pouquinho sobre o que eu aprendi nessa empresa de receptivo, até porque quando eu cheguei lá foi um choque cultural, por assim dizer, um choque, justamente porque eu vinha de um hotel onde as coisas eram muito padrões, né, onde tinha um padrãozinho ali que você tinha que seguir. Pra você ter ideia, naquela época, quando eu trabalhava no hotel, você não podia ter alargador, né, o pessoal usava alargador, né, tatuagem, se tivesse tatuagem você não era nem contratado, sabe? Então, assim, são umas coisas assim que talvez para vocês não faça sentido, ou você já vivenciou isso, você sabe que sim, mas tinha uma série de restrições, uma série de regras que a gente tinha que seguir, obedecer, para que nós se enquadrássemos dentro de um padrão que o hotel exigia naquela época, né? Ainda tem alguns hotéis ainda que exigem esse padrão, mas depois eu vou te explicar por que foi um choque, tá bom? Mas eu explico sim, então, deixa eu ver aqui, não sei se faz sentido no vídeo, uma live futura, você falar sobre como atuar para melhorar as avaliações, tá? Eu vou trazer esse conteúdo então na semana que vem, eu já tenho isso daí bem fácil aí para você, tá bom? Bom, obrigado aí pela participação, tá bom? Deixa eu levar o Zezé aí, participou com a gente até o final. Você que assistiu essa live, espero que você goste, dê um pouquinho da minha história, que te ajude aí, que te mostre como os desafios são grandes, mas que a gente consegue superar com muito esforço, com muita dedicação, sempre colocando Deus na frente, né? Sendo persistente, tem que ser persistente. E próxima aula eu continuo falando aí sobre a minha história. Um abraço, pessoal, excelente dia aí para vocês. Nos vemos amanhã, segunda-feira. Bom final de semana.